Meus amigos e amigas, Tiago quer falar com você. Antes de eu falar o que Tiago quer falar com você, o que ele falou comigo, eu quero falar um pouco de quem Tiago é. Tiago, segundo a igreja primitiva, o que escreveu aqui uma carta, e essa carta está registrada na palavra de Deus, ele é o irmão de Jesus, o irmão biológico de Jesus, considerado pela igreja primitiva como o irmão mais velho aí, depois de Jesus. E Tiago é muito interessante porque a escritura vai falar que a escritura vai, no decorrer da vida de Jesus, ela vai mostrar que Tiago, ele, como os demais irmãos de Jesus, não acreditava em Jesus, não acreditava em quem Jesus era, não acreditava naquilo que Jesus revelava ser. E é interessante porque a palavra fala que depois que Jesus ressuscita dos mortos, Jesus aparece para Tiago. E então, depois disso, acreditamos nós, pela palavra de Deus, que Tiago vai ter a sua vida transformada por conhecer quem de fato Jesus era. Que Jesus era muito mais do que um irmão biológico para ele, que Jesus de fato era o Filho de Deus, que Jesus de fato era o Messias que deveria vir ao mundo, Jesus de fato era Deus. E Tiago, quando passa a ter essa revelação, passa com certeza a ter a sua vida transformada, ao ponto de que a sua crença agora, a sua fé, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele realmente cria, não mais estava só nos seus pensamentos, não mais estava só numa crença, agora estava em fé, em prática, estava de fato algo sendo vivido na sua própria vida. É tão interessante porque Tiago, o alvo da sua carta, o alvo da sua palavra é falar a respeito da fé que sem obras é morta, a fé que sem atitudes, sem ações é uma fé morta, é uma fé que não faz sentido, porque até mesmo na palavra vai dizer que se você crê, você faz bem, mas até os demônios creem e eles tremem. Então somente crer não faz muito sentido. Agora, o crer que se manifesta além de pensamentos, além de crenças, além de palavras, mas começa a entrar em ação, em atitude, esse crer faz todo sentido. E o alvo da carta de Tiago é falar sobre os testes da fé, é falar como essa fé precisa se manifestar na prática de toda a vida daquele que diz ser filho de Deus, daquele que diz servir a Deus. Então o Tiago vai falar sobre os testes da fé. E uma coisa interessante que eu descobri aqui é que ele começa falando na sua carta que a nossa fé ela é testada. A nossa fé passa por testes. E quais testes são esses, Mike? O teste a sua fé ela é provada. Existem provações que são colocadas sobre as nossas vidas, que nós somos colocados em meio a elas, para que a nossa fé seja testada, para que fique evidente para nós mesmos e para todas as pessoas que estão ao nosso redor, para o mundo, de que se de fato aquilo que nós acreditamos é de fato verdade, é de fato evidenciado na nossa vida. A nossa fé também é testada, ela é provada através de tentações. Provações nós entendemos como dificuldades, como situações que realmente traz sofrimentos, situações que são difíceis, mas situações que moldam o nosso caráter, situações que estão contribuindo e produzindo muitas coisas boas em nós e através de nós, apesar de ser coisas normalmente difíceis de serem passadas e atravessadas. Agora, a tentação, ela fala sobre você ser seduzido para fazer algo que é mal em troca de uma recompensa, em troca de um benefício. Então nós vemos que tanto provações como tentações são colocadas, fazem parte da vida de todo filho e filha de Deus. E a partir disso, Tiago vai dizer que a nossa fé ela é testada, ela é provada e que nós precisamos entender isso. Só que na verdade Deus não vai provar a nossa fé para reprovar. Na verdade Deus ele prova para aprovar, para nos promover, para fazermos crescer nessa fé. Uma outra coisa interessante que Tiago fala é que nossa fé ela precisa ser demonstrada. Ele diz, se você fala que você tem fé, mas se você não tem obras, se você não tem ações que estão relacionadas com essa fé que você diz ter, de nada vale. Você precisa ter prática, você precisa ter ação. Não quer dizer que nós vamos ser salvos ou que nós, por causa daquilo que nós fazemos, nós já sabemos que a salvação é um presente, é gratuito, mas no momento que você recebe essa salvação, você precisa começar a demonstrar frutos, você precisa começar a demonstrar na prática de que de fato você foi salvo.
E como você faz isso? Através das suas obras, através das suas ações que correspondem àquilo que você acredita, àquilo que você pensa, àquilo que você fala. Então Tiago vai falar que nossa fé precisa ser demonstrada, porque a fé sem obras, sem atitude, sem ações, ela é uma fé morta. Tiago vai falar que essa fé, quando ela é exercitada, ela é demonstrada, ela é evidenciada, ela é aprovada. Deus aprova. A nossa fé passa a ser aprovada, e quando nós somos aprovados, nós crescemos, nós passamos de nível, nós subimos o degrau. É como lá na época da escola, né, quando você está cursando ali uma série, e aí é interessante porque depois que você está fazendo as provas, que você faz as provas de cada matéria e você passa o seu conhecimento, o que você aprendeu, o que você entendeu realmente foi demonstrado ali através daquela prova e você foi aprovado. Então você passou de série, você passou de ano, você está numa nova série, você vai receber agora novos conhecimentos, você vai receber um novo nível, uma nova situação. Então é isso, a fé ela é demonstrada e ela é aprovada. Tiago vai falar que essa fé precisa ser uma fé ativa, uma fé operante, uma fé viva, uma fé eficaz. Não basta ser só nas palavras, temos que praticar. Ele diz, a própria palavra vai dizer que não basta nós sermos apenas ouvintes, não basta sermos apenas bons ouvintes, temos que ser praticantes, temos que praticar, ouvir e permitir com que essa palavra não fique só nos nossos ouvidos, mas essa palavra realmente encarne nas nossas vidas. Eu tenho feito uma oração para Deus e a oração tem sido: Senhor, que a sua palavra encarne em mim, que ela esteja na minha vida, que ela esteja em meus movimentos, que ela esteja nas minhas palavras, que ela esteja nos meus pensamentos, mas que ela esteja nas minhas mãos, ela esteja nos meus pés, ela esteja em mim. Por fim, Tiago vai falar que essa fé ela vai ser reconhecida, essa fé ela vai ser recompensada, essa fé vai ser elogiada. Quando você tem fé e quando você opera nessa fé, essa fé vai ser reconhecida, essa fé vai ser recompensada, essa fé vai ser elogiada pelo próprio Deus, e não tem coisa maior do que isso, ser reconhecido e recompensado por Deus. Sabe, o grande chamado que eu quero fazer para você aqui na conclusão dessa breve reflexão é que eu tô falando com 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa que eu tô falando aqui é para você que sente que não tem fé. Deixa eu falar, através dessas palavras que eu tô falando aqui, você já pode começar a receber essa fé. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nesse exato momento, se permita a receber, abra-se para receber essa fé que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Porque o que eu tô falando para você aqui não são as minhas palavras, não é as palavras de Tiago somente, mas são as palavras de Deus, e as palavras de Deus são vivas e eficazes, elas têm vida em si mesmas. Agora, eu também estou falando com outro tipo de pessoa, estou falando com você que já tem fé e que está sendo provado, está sendo tentado, que está tendo que ali na vida diária manifestar essa fé. Deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo, manifesta essa fé. Busque ouvir mais da palavra, busque ouvir mais dessa palavra, porque ela vai te dar mais fé ainda. Então você vai conseguir evidenciar e colocar mais ainda em prática. Agora eu tô falando com você que já está conseguindo, sabe, colocar essa fé em prática diariamente, você está crescendo nessa fé. Deixa eu te dizer uma coisa, existe mais para você, existe um próximo nível para você, existe mais experiências, existem mais coisas que estão preparadas para você e que você precisa continuar operando. Por isso o resumo que eu faço é assim: Deus nos deu fé. A fé é um presente, e que ao receber ela nós precisamos realmente investir nela, nós precisamos realmente evidenciar, exercitar essa fé e crescer nessa fé, crescer na confiança no Senhor, crescer em nossa fé nele, porque de fato e de verdade ele é digno de toda a nossa confiança. Sabe que a palavra de Deus diz que jamais nós ficaremos envergonhados, jamais nós seremos frustrados por depositar nossa confiança em Deus. Por isso eu estou passando aqui para poder falar isso com você, e eu quero te pedir uma coisa: para que as plataformas digitais entendam que esse conteúdo é importante e faça ele chegar até outras pessoas, eu preciso te pedir uma coisa: se fez sentido para você, se realmente gerou valor, curta aí, deixe um comentário, compartilhe com mais alguém e faça com que essa mensagem, essa palavra chegue a mais pessoas. É isso que eu desejo, que Deus abra sua mente, que Deus te dê conhecimento, que Deus te dê sabedoria e que a sua vida seja transformada de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dele. Fechou?